Olá e bem-vindos a uma nova temporada do Artside Talk. Depois de um período de interrupção, damos então início a um novo ciclo de apresentação de novos artistas. O meu convidado de hoje é o Rogério Timóteo, com uma carreira que teve início em 93, conta já com mais de 300 exposições individuais e coletivas em Portugal e no estrangeiro, assim como várias obras públicas que podem ser vistas de norte a sul do país. Olá Rogério, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado por Pelo aceitar, convite. obrigado por aceitar o convite. Vamos então falar aqui um pouco sobre o teu trabalho, a arte em geral e o teu percurso artístico e profissional. Rogério, começo por perguntar onde é que surge esta paixão, este chamamento pela arte e mais especificamente pela escultura. Bem, eu nasci e cresci numa zona predominantemente dedicada à transformação, à exploração e à transformação das rochas ornamentais. Desde cedo que tenho contacto com a realização de formas na pedra. Sim. Formas mais utilitárias, mas também aqui nesta região de Perpinheiro há sempre a possibilidade de nós vermos em grandes fábricas a execução de grandes monumentos, seja para Portugal, seja para o estrangeiro. É algo que me era natural em mim, esse tipo de trabalho, ver logo esse trabalho em 3 dimensões, a escultura em pedra, a escultura em mármore. Sim. A partir daí, lembro-me de já começar a trabalhar qualquer coisa em pedra, a experimentar como é que era, umas vezes a maceta no ponteiro, outras vezes na mão, mas era mesmo assim. Mas sentir o material, não é? Brincadeiras, mas sentir o material. E as 3 dimensões, por isso, nesta área, a arte é feita sempre em 3 dimensões. Não é? O teu material de eleição é o mármore, não é? O meu material de eleição é o mármore, ou foi durante muito tempo o mármore. Nestes últimos 2, 3 anos, não é que eu tivesse descoberto o bronze, mas entrei também na plasticidade e na realização de peças em bronze que até então eu não tinha abordado dessa forma e então tinha sempre ficado mais pelo mármore, não é? Até porque o mármore é abundante aqui nesta área, mas neste momento, há 2, 3 anos para cá que trabalho muito mais em bronze do que em mármore. Tu, entretanto, tens o contacto com esse tipo de material e com a escultura muito cedo, mas fazes percurso académico, tens formação? Formação académica não tenho, mas tenho 5 anos com o mestre Anjo Teixeira, um escultor, que entrei para um curso noturno de desenho e fiquei durante 5 anos e aprendi imenso sobre escultura. Por isso, embora não tenha a academia, tenho o conhecimento, porque me foi dado a nível particular. Não é? Claro. Muito bem, Rogério. Olha, vamos então falar primeiro, se calhar, um bocadinho sobre a tua obra, apresentá-la a quem não conhece. Eu gostava que tu me resumisses o que é a tua escultura a nível estético e conceptual, o que é que nos podes apresentar do teu trabalho. Bem, eu sou praticamente exclusivamente um artista figurativo. Gosto imenso da figuração humana, seja homem, seja mulher, e desenvolvo toda a minha mensagem, toda a minha abordagem na obra de arte através da figuração humana. É através do tratamento de superfícies e da sua posição, da escultura, a sua atitude, tudo, que vou criando sensações no espectador, no público, que eu acho que umas vezes passa, outras vezes não passa, mas principalmente, e antes dela ser exposta, o verdadeiro prazer está na realização da forma, e neste caso da forma humana, seja na pedra, seja no bronze. É algo sempre muito desafiante, que cada peça, ainda hoje, 30 anos depois, cada peça continua a ser sempre um desafio, sim, porque o material é sempre desafiante em si próprio, e possivelmente também esse é o desafio que eu me imponho a mim próprio, de criar peças esteticamente agradáveis, porque nós também precisamos de coisas agradáveis na vida, não é? E a arte também pode ser uma delas. A nível conceptual, quer dizer, todas as peças nascem de uma concepção abstrata, não é? Não faço uma grande abordagem conceptual, ele vai surgir. Sim, eu compreendo. E vai surgindo no momento. Tu quando começas a trabalhar uma peça nova, certamente que tens ideias, mas o material, o bloco, vai também direcionar muito, isso que até, se calhar, a tua disposição dos dias, vai direcionar muito o resultado final.
Sim, o bloco, a sua dureza, a forma como tem os veios e o meu estado de espírito Sim. naquele dia, pequenas atitudes ou pequenos gestos, mas que podem definir muito o decorrer da obra, é tudo. A criatividade, quando nós trabalhamos em mármore e trabalhamos diretamente um bloco, a criatividade está impressa em cada corte de disco, em cada maceta, a cada quebra de pedra. Eu acho que nós temos que tomar 1001 opções durante o executar da peça, não é? Olha, Rogério, tu tens muitas. A tua obra acaba por ser consistente, embora variada. Há algumas formas que se repetem e depois com nuances diferentes. Há uma procura, às vezes, de encontrar algo e por isso é que vais atrás da mesma posição, de encontrar coisas novas nesses caminhos que já passaste uma vez? Ou... Pois, está no meu imaginário. Quer dizer, são peças que eu recorro a elas constantemente porque elas vão aparecendo. Sim. Eu não forço absolutamente nada e quando vou ao encontro de algo, não é consciente, sabes? Só com a passagem dos anos e a obra que vai acontecendo é que tu olhas para trás e vês que há peças parecidas, que têm o mesmo imaginário, que têm a mesma mensagem, que têm... mas não foi propositado, nem foi mais por ser mais fácil fazer algo que já fiz, Sim. porque não, porque é mais difícil, muitas vezes, porque tentamos sempre criar outra abordagem para o mesmo assunto, não é? Sim, porque muitas vezes elas são diferentes. Às vezes há pequenas coisas que as fazem ter um sentimento totalmente diferente. Falando um pouco do que eu vejo na tua obra, eu às vezes, eu quando a conheci achei que ela era muito contemplativa, quase estava suspensa, mas depois há algumas peças que têm isso, mas depois são carregadas e elas vão mudando. A mesma figura quase que muda muito. E era só realmente a questão de se é uma coisa intencional, de caminhar esse caminho várias vezes para ver o que é que muda, ou se vai acontecendo. Pois, não é intencional. Há o muito leve e o muito pesado, não é, na minha obra. Mas não é intencional, é mesmo deixar que a vida flua através de nós e que a arte se transforme na nossa própria vida. Muito bem. Olha, já falámos um bocadinho da obra e agora gostava de falar um bocadinho do percurso do artista. Quando é que tu começas a expor os teus trabalhos e quando é que começas a perceber-te que podes fazer a carreira, de tornar-te um artista profissional? Eu tinha imposto a mim próprio 10 anos para realizar uma exposição, para ter a obra minha exposta. Para isso, eu dediquei um ano da minha vida a fazer esculturas, a fazer 7, 8, 10 esculturas, tirei fotografias a essas esculturas, fiz um portfólio e fui visitar galerias em Lisboa, porque eu vivo à volta de 30 km de Lisboa e fui visitar muitas galerias e desde aí começou os nãos, não é? No início, não, isto não é bem aquilo que nós queremos, pronto, e visitei algumas até que uma acreditou no meu trabalho, e no final do primeiro ano já estava a fazer uma exposição coletiva, que depois deu origem a uma exposição individual nessa mesma galeria, que era a Galeria de São Francisco, ali no Chiado, e nunca mais parei. Muito bem. Sabes que em determinada altura da nossa vida, se há alguém que acredita em nós, dá-nos ânimo e estímulo para continuarmos e para concentrarmos as nossas forças nisso. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, houve uma galerista que acreditou em mim, que acreditou na minha obra, e pronto, e nunca mais. E foi aquela alavanca inicial que foi muito bom. Sim. E neste momento, a carreira de artista, como é que está a ser feita essa gestão? Quem é que está a representar? Olha, eu sempre fiz uma gestão da minha própria, da minha carreira. Nunca tive. Eu trabalhei com muitas galerias, continuo a trabalhar com muitas galerias, mas sempre, digamos, como freelancer nessas galerias. E neste momento continuo assim. Mesmo a trabalhar com galerias no estrangeiro, mas sempre de um modo que me permite também uma gestão da minha obra, sabes? Sim.
Olha, Rogério, foi um prazer estarmos aqui este bocadinho à conversa, a falar sobre o teu trabalho, sobre arte, sobre escultura. Quero agradecer-te teres aceito o meu convite. Da minha parte, por hoje é tudo. Espero que as pessoas que estejam a ver-nos tenham gostado e para a semana voltamos com mais um Artside Talk e um novo artista. Fiquem Olha, bem. eu é que agradeço.